Nós falamos hoje um pouco aí sobre os dias de Noé. Eu acho que a gente podia ler alguma coisa. Em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou-lhe em seu coração. E disse ao Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante mim, a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, e vai dando as ordens sobre a construção da arca, para a sua salvação. Segurando aí que nós vamos estudar essa parte aí. Vamos ler um versículo que nós lemos também hoje durante o dia aí. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas, ou pela água. Bom, encontramos aqui um tempo, um período em que foi aproximadamente 1.500 e poucos, 1.600 anos mais ou menos, que Deus não deu nenhum mandamento específico para o homem. Ele viveu debaixo da sua consciência. Porque isso aqui logo foi o período depois que Adão pecou. Adão é o princípio da queda do homem, né? Nós encontramos em Adão, quando ele toma do fruto da árvore que não deveria comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a sua mulher come, dá para ele come, e ambos veem que eles estão nus, né? Hoje nós lemos sobre isso também. Viram que eles estavam o quê? Desprovidos. E tentaram fazer aventais de folhas para se cobrir. Quando ouviram a voz do Senhor, os aventais não adiantaram, saíram e foram se esconder entre as árvores do jardim, e Deus, mesmo assim, foi atrás dele. Onde estás? Foi dito para Adão. E para ela, que fizeste? Por quê? Porque quem fez foi ela. E ela fez aquilo. Ela acreditou. Né? Quando a serpente, né, que Satanás, né, o diabo enganando ela, falou assim: foi assim que Deus disse que não deveria comer? Falou, sim,
Nem nele nós não podemos tocar, né? Não comereis e nem tocareis nele, acrescentando coisas que Deus não tinha falado. E ele disse, certamente não morrereis. Certamente não, porque o Senhor falou, no dia em que dele comerdes, certamente morrerás, ou morrereis. E Satanás virou para ela e falou assim, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que o dia que dele comerdes, vão abrir os seus olhos, e como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. Olha o que Deus está fazendo para você. Deus está enganando você. Por isso que Ele não quer que você coma. Porque se você comer, você vai ser que nem Deus. Conhecedor do bem e do mal. Nossa, olha que coisa. Eu vou comer isso aí, eu vou ser que nem Deus. Por isso que Ele não quer que coma. Comeu, acreditando que aquilo era verdade. É isso nós temos. Vamos lá, vamos ler esse versículo só para a gente não dizer que não está inventando, né? Vamos no Novo Testamento, vamos lá em Timóteo, primeira carta a Timóteo, versículo 11 em diante. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o varão, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela foi enganada. Ela acreditou. E quando ela comeu do fruto, achou que era aquilo mesmo, que o diabo estava falando a verdade. E quando ela comeu e deu para o seu marido, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava entrando, né, assim, em desobediência com aquilo que Deus tinha dito. Ele não sabia das consequências que viriam, né, as graves consequências que viriam desse ato que ele ia fazer. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Tomou do fruto sabendo o que ele estava fazendo. Por amor, né, como nós já falamos hoje, por amor a Eva, ele fez isso. Então, o Senhor, quando clama, né, chama a Eva, ele fala, que fizeste? Porque foi ela que fez. E para Adão, onde estás? Por que onde estás? Porque ele foi para um lugar que ele não deveria ter ido. Ela fez e assumiu essa posição de desobediência. E ele pegou e entrou nesse terreno que ele não devia ter ido lá. Por isso que é dito. Não diz para ele o que você fez, o que fizeste. Onde estás? Porque ele foi num lugar que ele não deveria ter ido. Por amor a ela, ele fez isso. Então, essa triste história, né, que aconteceu ali, que foi o início da queda do homem, foi por desobediência de terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso, em hipótese alguma, está relacionado com algum tipo de prática, de pecados e coisas assim, que eles não deveriam ter feito. Uns falam que o pecado original foi por causa que eles cometeram ajuntamento físico, qualquer coisa. Não é nada disso. Deus fez a mulher para que fosse mulher dele mesmo, que eles gozassem da bênção de um casamento. Porque lá, antes do homem cair, foi dito, eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus abençoou o matrimônio. Casamento é uma bênção. Não é uma maldição, não é pecado. É bênção. É feito segundo os pensamentos de Deus. Então não foi isso. Foi o ato realmente deles terem comido. Porque desobediência a Deus, isso que nós devemos entender, que desobediência a Deus não é o pecado, é qualquer coisa. É Deus falar sim e você falar não. Só isso aí já é o pecado, é desobediência. Né? Até o irmão, uma vez, lendo um artigo, ele fala assim, que o pecado é expressão da vontade própria.
Isso é pecado. Expressão da vontade própria é o pecado. Quer saber o que é pecado? É você fazer a sua vontade, só isso aí. Deus está falando não, você fala, não, eu vou fazer. Eu quero fazer, Deus está falando que não, mas eu quero fazer. Então não importa o quê. Não importa o que você está fazendo. É como, é o que você está fazendo aí, você está desobedecendo. E foi isso que aconteceu com eles, né? Com Adão e Eva. E Deus, na sua misericórdia, né, nós vamos voltar aqui um pouquinho só em Gênesis 3, só para entender o pensamento aqui Nós vemos que Deus foi paciente, embora nós vemos no capítulo 6, estamos falando no capítulo 3. Mas Deus, na sua paciência, em vendo o homem naquele estado, ele vai socorrer a consciência de Adão e de Eva. Porque o que eles fugiram, por quê? Porque eles viram que eles estavam nus, desprovidos, e que aquelas folhas, aquelas coisas, os aventais que fizeram, não conseguiu acalmar a consciência deles. Então Deus, capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Isso é pele, né? Singular, aí não é plural, né? Fez túnicas de pele, não de peles. Então, o que aconteceu? Deus pegou um animal, por isso que não é plural, é singular aí, tá? Deus pegou um animal, matou esse animal, matou o animal, e com a pele deste animal vestiu ambos, o homem e sua mulher, para que a consciência deles pudesse estar sossegada, num certo sentido, que foi Deus que deu a veste de acordo com os pensamentos de Deus. E isto aqui nos fala de Cristo, né? Nos fala de Cristo. Que única coisa que poderia aplacar aos olhos de Deus a queda, o pecado, foi Cristo. Quando João Batista, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, quando ele vê o Senhor, João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é Cordeiro de Deus, que veio a esse mundo para tratar com o pecado. E aqui nós estamos encontrando que haveria necessidade que o Cordeiro, isso no vasto ensinamento do Velho Testamento, acerca da morte dos animais, né, dos bezerros, das ovelhas, enfim, todos os animais que eram sacrificados para tratar com respeito a pecados e também para agradar Deus. As ofertas que agradavam a Deus também, ofertas voluntárias que não estavam com relação ao pecado, mas também eram animais que tinham que morrer por isso. Então aqui era uma figura do quê? De Cristo morrendo. E Cristo morreu, o Senhor Jesus, ele morreu uma única vez pelos pecados. Nós lemos isso aí no versículo 18 de Pedro, que nós lemos o versículo agora, mas no versículo 18 fala, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Em Hebreus nos fala 7 vezes, uma só oblação, um só sacrifício, 7 vezes ele fala isso. Então, aqui no caso, falando outra vez, por isso que é dito aí, que eu estou falando no versículo 21, que é singular. Por quê? Porque foi um animal só. Um animal que cobriu os dois. E assim também, é uma só obra, com um só sacrifício, ele santificou todos, para sempre, todos. Então a obra de Cristo foi uma só vez que ele morreu.
Fala, puxa, que novidade que o alemão está falando, que morreu uma vez. É lógico que ele morreu uma vez. Sim, mas sabe por que eu estou falando isso? Porque o cristão pensa que o Senhor morreu e ele tem que continuar fazendo sacrifício ainda, achando que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Não é verdade? É muito comum, né? Hoje nós estávamos conversando lá na hora do almoço. É comum na cristandade, é comum, mas comum mesmo, e ainda acho que está bonito, pessoas fazerem tipo de sacrifícios para agradar a Deus. O assunto lá no momento era jejum. Eu vou jejuar para agradar a Deus ou para qualquer coisa assim. O que você, o que nós estamos falando para Deus quando você acha que você tem que fazer alguma coisa para agradar ou para conseguir alguma coisa? Você está falando para Deus que a obra de Cristo não foi suficiente e que você tem que fazer alguma coisa também. Não é verdade? Não. Um só sacrifício. Uma única vez que ele morreu. E nós temos hoje o privilégio, aqueles que creem, você confessou o seu pecado uma vez, você está salvo. Nós pedimos perdão uma vez a Deus. Como pecadores, chegamos arrependidos aos seus pés, reconhecendo o nosso pecado como um pecador perdido, precisando de salvação, e Deus apresenta o quê? Cristo como Salvador. Nossos corações movidos por Deus, compungido, o que sempre vai ser a resposta? Cristo. E uma vez entendendo isso, irmãos, nós estamos salvos para sempre. Agora, nessa posição de cristão, o que eu preciso fazer agora em diante? Nada. Está tudo feito. Tem problemas? Tem. Tem tribulação? Tem. Tem dificuldades? Temos. Tem enfermidades? Temos. O que você vai fazer? Fala com Ele. Pede para Ele. Vou contar uma história. Vou contar uma história do Velho Testamento. Vocês conhecem já. O povo de Israel saiu do Egito. Por Moisés, o mar aberto, saiu, foram para o deserto. Mais ou menos umas 3 milhões de pessoas, que Deus ia suprir ali. Deus ia dar o que eles precisavam. Comida, água, refúgio, proteção. Deus ia fazer tudo isso para eles. Eles não precisavam se preocupar. Mas como é próprio do ser humano, sempre preocupar, murmurar. Então chegaram no deserto, murmuraram que não tinha água. Daí Deus fala para Moisés, ele procura o Senhor, ele busca Deus, e Deus fala, pega a vara que feriste o mar, que era a vara de juízo, com aquela vara, lembra que virou cobra antes da sua entrada no Egito para tirar o povo, aquela vara que ele estava na mão, Deus mostrou 3 sinais para ele em Êxodo 4, e aquela vara, ele falou, com esta vara você vai fazer os prodígios no Egito. Então, com aquela vara, ele foi lá e foi a vara de juízo. Era uma vara de juízo. Quando ele feriu o mar, também o mar abriu. Enfim, aquela vara era a vara de juízo. E daí o Senhor fala, pega essa vara, a tua vara, fere a rocha e ela vai dar água. Ele foi lá e bateu na rocha e a rocha deu água e o povo bebeu. E aquela água ficou vertendo para eles ali. Daí vem o maná, vem tudo mais. E daí veio a questão do sacerdócio, que Deus ia eleger uma família no meio deles para fazer o serviço sagrado no meio deles. Então, haviam 12 tribos, os 12 filhos de Israel, que eram 12 tribos. Deus fala para ele, pega uma vara de cada família, de cada dos filhos de Israel, das 12 tribos, e traz as varas e marca em cada vara que tribo que é Judá, Benjamim, Isacar, Zebulon, Judá, enfim, todas as 12.
e põe diante do Senhor. A vara que florescer, essa vai ser da família eleita, que vai cuidar do sacerdócio. Então colocaram lá, e pela tribo de Levi foi colocada a vara de Arão. E ficou lá. Daí chegou Moisés no tempo determinado para ver as varas, todas elas estavam normal, só a vara de Arão tinha florescido. E dava amêndoas, tudo, floresceu a vara. Deus deu vida para ela. Essa é a vara, não tinha dúvida. É o que Deus apontou. Pegou a vara, é a vara de Arão. Arão, agora em diante, vai ser sacerdócio, e foi instituído o sacerdócio, que era tratar as coisas de Deus para com o povo. E essa vara era uma vara o quê? Uma vara de misericórdia para o povo, porque esse é o caráter do sacerdócio, é misericórdia para o povo. Deus tratando com o povo, o seu povo. Daí, depois, a rocha parou de dar água. O povo murmuraram, não tem água, mas tudo por culpa do povo, né? De pecado e tudo mais. Vai Moisés lá. O povo está reclamando que não tem água. O Senhor falou, pega a vara de Arão, que era a vara de misericórdia, e fala para a rocha, e ela vai dar água. Ele vai lá, pega a vara dele, seus rebeldes, porventura Deus não vai dar água, vocês pegam e bate na rocha com a vara dele outra vez. Deus fala assim, por não teres me glorificado diante do povo, você não vai entrar na terra. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Por que foi tão sério o que Moisés fez? É isso que nós estamos falando. Porque a rocha foi ferida uma vez só com a vara de juízo. Deus, com a vara de juízo, feriu a Cristo na cruz, para que você pudesse ter água. Para que a salvação chegasse até nós, Cristo padeceu o juízo de Deus. A vara do juízo de Deus caiu sobre ele lá na cruz, para tratar com respeito aos nossos pecados. Nos trazendo salvação, plena salvação. Por isso, um só sacrifício. E hoje esse homem está onde? Ele está na glória, como nós temos falado. E o que nós temos hoje? Juízo? Não. Nós temos uma vara de misericórdia. Tem problema, irmãos? Tem. Você tem problema? Eu também tenho. Como o João falou uma vez lá em Limeira. Se você não tem problema, então eu quero conhecer você, porque eu nunca vi alguém que não tenha problema. Né? Nós temos dificuldade, tribulações. E o que você vai fazer? Pega a vara de misericórdia, fala com ele. E ele vai dar água outra vez. Ele vai restaurar, ele vai tratar, ele vai ser misericordioso. Porque você não precisa fazer nada. O que tinha que ser feito, ele fez. A vara do juízo já foi alçada, já caiu sobre ele. Você não precisa fazer nenhum sacrifício mais, não. Fala. Não é verdade? Fala para ele. Então, irmãos e amigos, é o privilégio do fruto da obra de Cristo por nós. Nós não precisamos fazer mais nada. Com um só sacrifício, ele fez isso. Ele nos vestiu com os trajes do favor, do seu favor. E estamos agora plenamente supridos, né? Essa é a beleza da salvação. Por isso que é um gozo, né, de falar isso do Evangelho para uma pessoa, porque você sabe que é aquilo. Quando Paulo falou assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de salvação. O que é isso? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Muitos pensam que é assim, estou com vergonha, tem vergonha de falar. Não é isso que ele está falando. Sabe? Você tem vergonha de falar? Ele não está falando isso. Ele está dizendo o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, por quê? Porque aquilo que ele estava falando era verdade. Se a pessoa realmente procedesse de acordo com o que ele estava falando, não ia ser decepcionado. Ninguém ia falar assim, Paulo, o que você falou para mim, eu fiz, mas não é isso aí não. Não, pelo contrário. Pelo contrário, hoje não é isso que nós falamos, se você crê,
você vai ser salvo, você tem vida eterna, você vai conhecer o Senhor. Você fala com toda certeza, porque é uma verdade. Aquela pessoa, se ela fizer isso, ela vai voltar a falar assim para você: puxa, é muito mais do que você falou, viu? Não é verdade? É mais do que você falou ainda. Ninguém vai chegar e falar: eu fiz e não... Não. Então, é isso, essa não me envergonho, é esse caráter que tem. Nós sabemos que realmente é isso. Né? Então, essa obra que o Senhor fez é capaz de nos vestir? Sim, com um só sacrifício para sempre. E o sacrifício de Cristo foi tão amplo, né, e tão eficaz, que ele é capaz de cobrir o pecado de todo mundo. Isso é maravilhoso, saber que é capaz, não está dizendo que todo mundo vai crer, não é isso. Muitos pensam isso, porque João fala isso na carta, João fala isso na sua carta, que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Então o mundo inteiro está salvo, é isso? Não, não é isso. Ele está falando que a obra do Senhor é capaz de salvar todos, se todos crerem, sim. A eficácia da obra, a grandeza da obra de Cristo, abraça todos, mas não são todos. Por exemplo, em Isaías 53, ele fala assim que... Vamos ler esse versículo só para não citá-lo errado. Isaías 53, versículo... Último versículo, versículo 12. Ele está falando da obra de Cristo aqui, tá? É profético, né? Mas é sobre a obra de Cristo. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Ele levou sobre si os pecados de todos, de muitos. A obra é capaz de cobrir a todos? Sim. Mas todos vão crer? Não. Quantos? Muitos. É isso que ele está falando. Então eu espero que nessa sala aqui, esses muitos sejam todos aqui também. Que ninguém saia aqui de mão vazia, né? Vai embora daqui sem a certeza da sua salvação. Isso é muito precioso, né? Que você tenha certeza disso. O filho de Adão e Eva, o Abel, ele fez aquele sacrifício junto com o irmão dele, com Caim. Ele fez aquilo que ele conheceu os pensamentos de Deus com respeito a ele mesmo. Ele viu o que Deus tinha feito com seus pais. Pecaram, desobedeceram Deus, podiam fazer alguma coisa, se vestir, pegaram folhas, não adianta nada. Se esconder, não adianta nada. O que tem que fazer? Alguém tem que morrer no meu lugar. É isso que tem que fazer. Então ele pegou o quê? Pegou uma das suas ovelhas, matou e levou como sacrifício para Deus. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E de Caim, não agradou dele e da oferta dele. Por quê? O que Caim fez? Pegou os frutos da terra e levou para Deus. As suas obras, né? As suas obras que lavrador fez, trabalhou, cultivou a terra. Quem vê fala, nossa, maravilha, né? Isso aí que ele fez. Trabalhou, cultivou, né? Esperou os frutos, daí pegou os frutos e levou para Deus, e Deus não se agradou. Por quê? Obra das mãos. É o homem fazendo para Deus. Tem isso, não tem valor, irmãos, queridos amigos. Não tem valor. Obra de homem não tem valor. Começou lá no início. Adão fez a vestimenta, pois não adiantou nada. Foi se esconder entre as árvores do jardim. O que é isso? As vestimentas
São as obras, né, que ele teceu para se cobrir. Não adiantou nada. E as árvores do jardim? O que é isso? Esconder entre as árvores do jardim. É a religião humana. São essas árvores que o homem fez para entrar embaixo e Deus passar e ver só aquele monte de folha bonito e o homem está escondido lá. Adianta isso? Não adianta também. Não é verdade? Por quê? Porque não existe fruto para Deus. Lembra quando o Senhor Jesus veio e ele foi na figueira buscar fruto nela? Ele chegou, ele viu uma árvore frondosa, toda cheia de folhas. Chegou lá, tinha fruto? Não tinha fruto. O que aconteceu? Secou. Não é? O Senhor manda secar. Por quê? Porque não adianta. Né? A beleza não adianta nada. Então a religião, o que ela fez? Ela fez uma coisa bonita. Pegou o homem morto, passou formol e pôs ele lá. Adianta isso? Não adianta nada. Precisa de vida. Ele tem que receber vida de Deus. Necessário vos é nascer de novo, o Senhor disse para Nicodemos. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É nova vida, é necessário isso. Necessário é nascer de novo, Senhor. Necessário. E aqui, quando Abel viu isso, o que Deus tinha feito, matado um animal para cobrir a veste dos seus pais, como diz, não pensou duas vezes. Pegou a fruta, o animal e ofereceu. E agradou a Deus, porque era realmente. E é isso que é para nós, como figura, né? O que é isso? Nós apresentamos Cristo. É isso. Cristo foi apresentado quando nós vimos a nossa nudez, a nossa consciência pesada, pecador, perdido. O que eu faço? Cristo. Cristo é a solução. O Senhor é a solução. Então, isso é de muito gozo, né, para nós. E quando eles pecaram, foram expulsos, aí no versículo que eu ia falar aqui, olha o versículo 22, olha que interessante. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para o lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Juízo, isso aqui, misericórdia. É muito fala, o juízo, Deus lançou ele fora. Foi misericórdia de Deus. Porque o que aconteceu? O homem estava caído, perdido, pecador, né? Um pecador declarado ali, um réu declarado. E agora, o que acontece? Tinha lá, ele estava no jardim do Éden, tinha outra árvore, ele comeu de uma árvore, da desobediência, do conhecimento do bem e do mal. E agora ele era, como o Senhor Deus falou, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas como Deus, não, como um pecador perdido, que não tinha poder para o bem e vendido ao mal. E agora? Vai deixar ele aí? Tem a outra árvore. Qual que era a árvore? Da vida. Se ele tomasse daquela árvore e comesse, ele viveria eternamente daquele estado. Por misericórdia, Deus tirou ele fora do jardim do Éden para que ele não comesse dessa árvore e fosse viver naquele estado eternamente. Foi misericórdia para que Deus pudesse pegar esse homem caído e tirar ele dessa situação, para que ele não vivesse eternamente assim. Então, irmãos, é um privilégio, né, que Deus sempre agiu em misericórdia para com o homem. Apesar de tudo, Deus é misericordioso, Deus quer salvar o homem, não é condenar. Deus quer salvar o homem. O desejo, o coração de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o coração de Deus. Quando nós falamos de juízo, que certamente vem à frente aí, porque Deus é justo, mas tem prazer nele? Não tem. Mas é necessário, Deus é justo.
Tanto é justo que nós olhamos para a cruz, você vai ver quão sério o pecado é. Na verdade, você quer ver quão sério o pecado é? Quão sério você é como um pecador? Olha para Cristo na cruz. Veja o justo pelos injustos. Você vai ver o que é pecado para Deus. Então, o homem, dentro dessa expulsão dele do Éden, ele passou a viver na sua consciência, guiado pela sua própria consciência. Só que, infelizmente, consciência foi consequência do pecado. Esse versículo aqui, o 22, que nós lemos, eis que o homem é como um de nós. O que é isso aí? Isso aí é comum conhecimento. Comum conhecimento, é a consciência, né? Você tem a consciência de algo. Então o homem passou a ser conhecedor daquilo que Deus conhecia. Só que nesse estado caído. E viveu nesse tempo pela sua consciência, só que chegou num ponto, que nós estamos no nosso capítulo de Gênesis, que a degradação moral, a degradação de apostasia daquilo que eles tinham de Deus, foi fundando de uma forma tal que não tinha mais. Deus desistiu, como diz aqui, ele se arrependeu e agora ele ia destruir tudo, mas ainda misericórdia, pegando um homem para salvar a raça humana por ele e sua esposa, que quando foi falado com ele só havia Noé com a sua esposa, eu não sei o nome dela, e falou com ele, para que ele fizesse a arca. Porque o homem viveria a partir daquele momento lá, como nós vimos lá no nosso capítulo, ele fala 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então é isso que eu estava pensando. Deus determinou uma data do momento que ele falaria daí com Noé, seria o tempo em que a arca seria construída e seria o tempo, lá de Pedro, a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Foram 120 anos quando Deus olhou e falou, vou dar fim em tudo isso aí. Mesmo assim, Deus suportou na sua longanimidade 120 anos. E quem se salvou? Aqueles 2 que ele tinha falado, que por fé, depois que Deus falou com ele, por fé, ele ainda gerou os 3 filhos dele, e os filhos se casaram e entraram 8 para a arca, porque ia entrar só 2. Se Noé não tivesse tido fé suficiente, Deus vai destruir tudo isso aqui, vai acabar com o mundo, eu vou botar filho nesse mundo? Eu não vou colocar filho nesse mundo. Não é isso? Qualquer um de nós pensaríamos desse jeito, né? Vai acabar com tudo, botar filho nesse mundo, e como é que faz? Pela fé, ele gerou os 3 filhos dele, os filhos casaram e entraram os 8. 8 pessoas, né? Bem claro lá, né? 8 pessoas entraram, se salvaram. Então isso é o que é? É longanimidade de Deus. Isso é um consolo para nós que entendemos que vai acabar. O tempo, irmão, vai acabar. Porque todos os tempos que existiram na história do homem tiveram seu início e seu fim. Seu início e seu fim. E foram, que nem aqui, chegou um tempo que chegou o fim dele. E começou depois com Noé, com sua família, que quando saíram da arca. E assim foi acontecendo. E nós estamos vivendo esse tempo, tempo da graça, tempo da dispensação da graça, que teve o início. 2000 anos
E daí não vai acabar mais, né? Vai acabar. Vai acabar. Quando? Nós não temos data, mas que vai acabar, vai. Sabemos, inclusive, biblicamente, que vivemos num tempo de fim, desse tempo que nós estamos vivendo, e que Deus, né? Deus vai julgar. Então é a advertência, né, para nós, né, usando essas escrituras aqui, esses poucos pensamentos, de entender isso, que Deus está na sua paciência, Ele está falando conosco, chamando o pecador. Deus não quer o quê? Que o homem seja religioso, né? Entrar para uma religião, ser uma boa pessoa. Vamos cooperar nesse mundo, vamos melhorar o mundo. Não, esse mundo caminha para a perdição, né? Esse mundo esse mundo é uma enxurrada, né? Uma enxurrada, né? Um rio que corre para onde? Ele vai desembocar no juízo, com tudo que ele tem, política, religião, é tudo. Está indo para a condenação isso aí. Aquilo que Deus não criou, ou digo, aquilo que Deus não formou, não adianta. Pode pintar de amarelo, não vai adiantar nada. Não vai mudar o que está a sua essência. Aí, uma das coisas que existe nesse mundo, infelizmente, que é para enganar o homem, que eu falando outra vez, desde lá, são as árvores do jardim. A religião foi uma peça fundamental que o inimigo, pela carne, né, pelo pensamento humano, ele fundou nesse mundo aqui. É a famosa religião. É fazer do homem, ele achando que ele vai fazer cumprir aquelas normas que a religião aplica através de versículos da Bíblia, inclusive. Tá tudo bem, você pode ficar sossegado, pode ficar embaixo da árvore, aí que vai estar tudo bem. Não vai, você precisa de Cristo. Ser cristão sem Cristo não adianta nada. Não é verdade? E o que o homem quer? Ele quer ser um cristão sem Cristo. Viver o quê? Para esse mundo. Esse mundo vai para juízo, gente. Né? E outra, né? Além de tudo, nossa vida findará. Na verdade, a qualquer instante, o homem ele é pedido a conta dele, né? O prazo de validade vence. E aí, como é que fica? O que você fez com a sua responsabilidade em responder para Deus sim? Porque o não se já falou. Né? Desde quando nós nascemos, ou não já foi dito. Né? Nós crescemos embaixo desse não para Deus. E agora? Deus está trazendo salvação para ouvir o sim do homem. Não é verdade? Ouvir o sim para Deus. Que Deus é justo. Que Deus, eu, pecador, carente, precisando de salvação, e tenho em Cristo Jesus. A morte de Cristo para nós foi suficiente para cobrir os nossos pecados. A pele que Deus deu para Adão e Eva foi suficiente para cobri-lo. O animal que Abel matou foi suficiente para que ele pudesse agradar a Deus. Cristo é suficiente para você ser salvo e descansar a sua consciência, o seu coração diante de Deus. Certeza do descanso daquilo que Deus tem falado. E isso, meu querido, por fé. É por fé que nós entendemos essas coisas. Não por raciocínio humano, por fé. Nós sabemos que tudo isso vem, né, nós falamos agora há pouco, eu estou terminando já, nós falamos agora há pouco do conhecimento, né? Necessário conhecimento, para conhecer a Cristo nós estamos falando, mas esse conhecimento, só o conhecimento só não ia bastar. Nós precisamos o quê? Que esse conhecimento se torne realidade na nossa vida. Então, estou dizendo isso porque não basta só conhecer Cristo, ele tem que ser realidade na sua vida. Não é verdade? Tem que fazer parte
da sua vida. Digo isso porque eu tinha dito aqui, conhecimento, existem duas palavras. Uma é daquele que nós ouvimos e outra é o conhecimento que passa aos nossos corações, que se torna realidade, aquela verdade que nós ouvimos em nossos corações. E assim é Deus, quer que você conheça a Cristo como realidade, não por apenas conhecimento, que Ele morreu na cruz, que foi um homem justo. Ele quer que você conheça a Cristo como realmente Ele é, Salvador, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para morrer por nós, pecadores, e Ele é, vou falar outra vez, suficiente para cobrir toda a nossa culpa. Nosso horário já está dando, podemos dar graça?